compartilhar tanto com você, como também com os internautas que estão via internet nos ouvindo neste momento e acompanhando de vossas casas esta transmissão. Você que encontrou, você vai dizer um amém bem gostoso para Jesus. Juízes capítulo 6, o verso é o de número 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, e o seu filho era Gideão. Debulhava o trigo no lagar para escondê-los dos medianitas. Repita comigo: debulhava trigo no lagar para se esconder dos medianitas. Para se esconder dos medianitas. Sente por bondade. Eu quero falar sobre as formas que Deus nos atribui para vencermos as atividades do diabo, ou a atividade dos nossos inimigos. A Bíblia diz que Israel tinha muitos inimigos, dentre eles os caldeus, os cananeus, os heveus. Todos esses tipos de pessoas ou de nações odiavam Israel, por Israel estar tomando posse de uma terra que outrora, através de Abraão, o Senhor a prometeu, que é a terra de Canaã, a residência dos cananeus. Havia ali um povo valente, havia ali um povo guerreiro, havia ali um povo disposto a conquistar. A Bíblia diz que a partida de Moisés foi um incentivo ou uma forma que Deus aprove de ver uma nova geração entrando na terra. Moisés não teve o prazer, não teve o privilégio de entrar na terra prometida, mas Josué teve este privilégio, acompanhado de vários soldados e guerreiros do povo de Israel. A Bíblia diz que o inimigo mortal agora do povo de Deus são os medianitas e os amalequitas. Os amalequitas são descendentes de Esaú. Quando você lê a Bíblia, você vai entender que os amalequitas são descendentes de Esaú. Agora, a segunda classe de inimigos que Israel está enfrentando no período em que Gideão está malhando trigo no lagar são os medianitas. Os medianitas são descendentes de Abraão com um dos filhos de Quentura. Quentura foi a segunda mulher de Abraão. Você vai encontrar isso no Gênesis capítulo 25, do verso 1 em diante. A Bíblia vai dizer que os medianitas tiveram fases importantíssimas nas histórias. A primeira aparição dos medianitas foi quando os irmãos de José venderam José como escravo, e os medianitas levaram José para o Egito. A segunda aparição dos medianitas foi quando Moisés saíra do Egito em direção ao deserto. E quando Moisés estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida de sequidão, ele se deparou com moças medianitas, as filhas de um sacerdote de Midian chamado Jetro, ou em algumas interpretações chamado de Reuel. Agora a Bíblia diz que ele, chegando no território dos medianitas, lá neste território Moisés vai ser cuidado, Moisés vai estar protegido e também vai aprender a arte de pastorear. Dentro deste fato, eu entendo que Deus estava preparando o cenário para que Israel se tornasse vitorioso mais uma vez. A terceira aparição dos medianitas da Bíblia se refere à aparição do profeta Balaão, quando Balaão, junto com os medianitas, vai profetizar a maldição sobre o povo de Deus. Eu ouvia
bem certo à vista do que o pastor Emerson falou. Quando você liga a TV, o rádio, você escuta notícias de maldição, notícias de perda, notícias de tristeza, notícias de derrota, ou seja, notícias que não te motivam. Mas quando você abre a Bíblia, você encontra na Bíblia dizendo que maior do que Ele não existe ninguém. Você encontra na Bíblia dizendo que tudo você pode naquele que te fortalece. Você encontra a Bíblia dizendo que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia é o maior livro da história. Enquanto Balaão, em Números capítulo 22, versículo 7, se preparava para profetizar a maldição de Israel, Balaão esqueceu de uma coisa. O que foi que Balaão esqueceu? Ele levou o Balaque para o monte e disse: se formos para o monte e amaldiçoarmos Israel, este povo será maldito. Mas ele esqueceu de uma coisa: a promessa tinha sido feita, que aquele que abençoasse Abraão seria abençoado, e o que amaldiçoasse seria amaldiçoado. Uma coisa Balaão esqueceu: que o Deus de Israel é Deus de vale, mas também é Deus de monte. O Deus de Israel é Deus de prova, mas também é Deus de vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa se o diabo pensou que no vale te venceria, ele vai perder se levar para o monte. Perde também. Agora a Bíblia diz que este inimigo se instaura, e os amalequitas eram como gafanhotos à vista da Bíblia. Gafanhotos é uma praga que até hoje impera no Oriente. A Bíblia diz que os amalequitas começaram a saquear os animais, saquear as fazendas, saquear as plantações, saquear tudo conforme os israelitas tinham. Mas a Bíblia diz que em meio a isso existia um homem chamado Gideão. Gideão era filho de um homem idólatra que adorava a Baal e a Será. A Bíblia diz que o primeiro princípio que Deus instaura para a vida de Gideão é, primeiro, chamar Gideão para um grande propósito. No capítulo de número 12, no versículo de número 12, você vai encontrar que o anjo vai ser colocado à prova por Gideão, e Gideão vai receber o chamado do Senhor. Mas após ele receber o chamado do Senhor, Deus vai dar uma proposta para ele. E qual foi a proposta de Deus? Você vai ter que desmontar os alicerces de Baal e levantar o altar para Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta hora? Através dessa transmissão, tem muito altar de Baal sendo quebrado. Através dessa transmissão, tem muita armadilha do diabo sendo quebrada. E Deus está dizendo: a igreja de Sapucaia está levantando o altar para o Senhor Deus. O altar que vai transformar, o altar que vai edificar. Porque enquanto muitos estão edificando o que não agrada a Deus, a igreja está avançando. Agora escuta, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não se refere a uma localidade, mas se refere a um instrumento. A grande bacia de pedra, que é conhecida como lagar. Esta bacia era posicionada em certa localidade, e apesar dessa bacia ser usada para pisar uva, a Bíblia diz que os inimigos estavam rodeando Gideão. E Gideão, percebendo que não tinha como e nem possibilidade de ele trabalhar na eira, porque na eira ele joga o trigo para cima, e o vento se responsabiliza por separar a palha do que é bom, ou seja, o joio do trigo. Mas nesse momento ele não podia fazer isso. Agora ele vai debulhar trigo no lagar. Entenda comigo, Gideão não sabia, mas ele fez a combinação perfeita. Porque se tem uma coisa que o diabo tem medo, pastor Emerson, é do sangue e do corpo de Jesus de Nazaré.
Gideão nunca imaginou que ele indo para o lagar, o lugar da uva, e trazendo trigo, ele estava dizendo a marca: onde tem sangue e aonde tem corpo, o inimigo não entra. A primeira lição que o inimigo não alcança: aquele que trabalha com o sangue e com o corpo do cordeiro, o inimigo não alcança. A Bíblia diz que o povo estava tão desesperado que o povo começou a fazer covas, que o povo começou a se fortalecer. Estamos vivendo isso ou não estamos? Estamos dentro disso ou não estamos? O povo se desesperou e foi para a cova. Gideão disse: não, eu vou para o lagar. Porque ele disse: se eu não posso usar a eira para debulhar o trigo, eu vou para o lagar. Aí alguém olha e disse: mas lagar, por que lagar? Lagar é uva, lagar não é trigo. Ele disse: não importa se não é trigo, não importa se não é lugar de debulhar trigo. O importante é que o trigo vai estar junto da essência perfeita, que representa o sangue do cordeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Se você traz o pão e o sangue para dentro da tua casa, o inimigo não entra, o inimigo não toca. Agora escuta. Quando eu leio o capítulo 12 de Êxodo, eu encontro a segunda forma que o diabo não pode entrar. A Bíblia diz que foi dada a ordem para que cada família tomasse porção de um cordeiro, e que se a família fosse pequena, ela tomasse porção do cordeiro junto com a adjacente ou com o vizinho que também tinha uma família pequena. Mas o segredo é que o sangue não poderia ficar na bacia, o sangue tinha que ficar nos umbrais. Sabe qual é o problema de muita gente? Eu vou falar. É que tem muita gente que ainda não entendeu que o sangue não é para ter colocado na bacia. O que é bacia? Recipiente que guarda um processo que vai ser levado ou feito para frente. Ou seja, Deus está dizendo: o sangue nunca foi feito para ser guardado, o sangue foi feito para marcar. Deus está dizendo: tem muita gente guardando, acumulando o que Deus mandou colocar nos umbrais. Deus está dizendo: para de acumular o que eu mandei para os umbrais, porque quando colocar nos umbrais, a morte não entra. Agora escuta: a morte não entra aonde? Aonde tem a marca do sangue. Quem tem a marca e quem come da carne do cordeiro, esse a morte não alcança. Sabe por quê? Que dentro da nossa igreja as pessoas não foram atingidas por este mal? É porque tem pessoas marcadas pelo sangue, tem pessoas comendo da carne. Deus está dizendo: enquanto você come da carne e recebe a marca do sangue, a morte passa por fora, mas não entra para dentro. Enquanto você está comendo da carne e marcado pelo sangue, a morte não pega. Hoje o maior inimigo da sociedade se chama pandemia. E alguém está preocupado dizendo: ela vai me alcançar. Mas eu começo a imaginar, pastor Emerson, pessoas dentro de casa com um pão na mão, e ele folheia o pão, e alguém está dizendo: mas está folheando o pão no lugar errado, aí é lugar de uva. Mas ele diz: aonde tem pão também tem vinho. Sabe onde que o diabo errou? Ele pensou assim: eu vou acabar com eles. Mas eles esqueceram que crente é nego teimoso, é aquele que, se preciso, pega o vinho, pega o pão e leva para casa, mas não fica sem comer, não fica sem tomar, não fica sem participar. Levante a tua mão nessa noite e profetize na tua casa que o inimigo não irá entrar. Eu tenho 3 minutos e eu termino. Quando Jesus estava na Via Dolorosa, havia um homem chamado Simão Sirineu. Simão Sirineu estava indo para o templo para o dia da expiação, e lá ele receberia alguns pingos de sangue do sacrifício. Mas no caminho da Via Dolorosa, a Bíblia diz que Jesus, carregando a cruz, Simão Sirineu está passando com as suas vestes limpas. Quando ele está passando com as vestes limpas, o soldado chama ele e diz: vem cá, moço, ajuda ele a carregar a cruz. Eu imagino que nesse momento Simão Sirineu vai ficar triste. Ele disse: mas espera aí,
Eu estava indo para o templo receber a expansão, receber o sangue jogado pelo sacerdote. Mas mal sabia ele que ele estava abraçado com o Salvador. Mal sabia ele que estava abraçado com o Cordeiro Santo de Deus. Mal sabia ele que estava sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Mal sabia ele que ao sair dali, a morte nunca mais entraria na casa dele. Talvez ele pensou: eu vou lá receber o sangue para a purificação do meu pecado. Mas ele não imaginou que ele foi um processo para a cruz. E quando ele deixa a cruz, vamos falar de cruz. A Bíblia diz que Jesus toma a cruz de volta. Simão sai todo lavado de sangue. E imagina o Simão olhando: pastor Emerson, eu vou dar uma de louco aqui agora. Eu vou dar uma de louco para quem está em casa. Eu imagino o Simão agora lá do céu. E eu imagino eu chegando do céu e chegando diante de Simão Sirineu perguntando: olha aqui, rapaz, como é que foi abraçar ele? Como é que foi pegar o braço dele? Como é que foi carregar a cruz dele? Como é que foi quando tu te olhou e viu que tu estava todo lavado? Pastor, tenho certeza que Simão Sirineu vai dizer: eu senti a minha alma viver. Eu senti a minha alma florescer. Você que veio para o culto para adorar, levante a mão e adore a Ele, dê glória para Ele, exalte a Ele. Simão diria: se eu pudesse, eu iria com ele até o Monte da Caveira. Se eu pudesse, eu subiria com ele. Imagina o Simão olhando para mim dizendo: Gustavo, quando eu larguei dele, parecia que eu estava me distanciando. E a minha vontade era só continuar e dizer: eu vou contigo até lá em cima. Eu vou contigo até lá em cima. Porque ele sentiu que quando foi lavado pelo sangue, ele entendeu que a promessa chegou. Ele entendeu que o pecado acabou. Ele entendeu que a acusação acabou. Oh glória! Você que acredita